Fala, turmaiada! Hoje aqui no podcast do Tio Ibepe o assunto é educação e calcule só, justo nós, tio, que temos mal feito o Mobral, homem, calcule só, homem. Pois é, mas para você que estudou pouco, estudou muito, conheça a nova realidade da educação no Mato Grosso e quem vai explicar isso para nós é o secretário de Educação do Estado, Alan Porto. Obrigado pela presença, querido. Ô, meu amigo, eu que agradeço. Como é que tá, Thiago? Como é que tá, Bef? Tudo bem? Que tal? Tô até emocionado, homem, calcule nós, homem, do lado do secretário de Educação. Tu viu? Tá louco. Secretário, obrigado que tu tirou um tempinho aí. Eu sei que tu tá cansado, atendeu um monte de prefeito, uma turmada hoje, mas primeiramente, parabéns. Nós andamos pelas escolas estaduais do Mato Grosso com o nosso projeto de trânsito e meio ambiente e estamos vendo uns professores mais animadinhos, uma gurizada de uniforme. Tem ar-condicionado nas escolas, homem. Parabéns, viu, secretário? Calcule, né? Antigamente não tinha nada disso, mas o Mato Grosso precisa dessas coisas, né, secretário? Rapaz, eu lembro na época que a gente estudava, a gente jogava bola, era com aquele quichute, né? E quando não tinha quichute, jogava descalço, arrancava o tampão do dedo. Eu lembro que a cozinha servia, era um suquinho, né? Um biscoitinho de maisena, água e sal. Era isso, né? Era isso. Ar-condicionado dentro de sala de aula, esquece, rapaz. Nem na sala dos professores. Não tinha. Mas tu tá muito novo pra ter essas lembranças. Tu tá com quantos anos, bicho? Eu já tô na fase do ENTA, pô. Já? Quando você entra no ENTA ali, a coisa começa a ficar diferente, né? Pinta os cabelos. Mas Mas tá diferente e tá bonito. Parabéns, viu, secretário? Tá caminhando, graças a Deus, né? A gestão do governador Mauro Mendes, Otaviano Pivetta, deu condições pra gente trabalhar. Eu tô na educação desde 2017, assumi a pasta final de 2020, comecei lá como adjunto de infraestrutura, depois executivo, e final de 2020 assumi lá a pasta com essa responsabilidade de colocar a educação do estado de Mato Grosso entre as melhores do Brasil. Nós éramos a 22ª, né? Hoje nós somos a 8ª melhor educação. Olha. E esse ano a gente está fazendo prova de SAIB, aquela prova que é aplicada pelo Ministério da Educação e o INEP, e a nossa meta é chegar entre as 5 melhores educações do Brasil. Olha, que bom, que bom. E a gente fica muito contente de ver, justamente porque a gente é de um tempo mais antigo, né? E antigamente se falava muito, né? A escola pública e a escola particular, tem uma grande diferença. E onde a gente andou nas escolas aí com o nosso projeto, né, tio? A gente viu uma estrutura sensacional para atender essa criançada, né? A gente tem investido bastante, né, na parte de infraestrutura da escola, né? A gente manda um dinheiro para a escola faz lá sua manutenção preventiva e corretiva, mas hoje todas as salas de aula, você pode entrar em qualquer uma do estado de Mato Grosso, vai estar climatizada, os alunos com Chromebook, internet em todas as escolas, tem lá um Smart TV. Então hoje esse aluno hoje tecnológico, que tudo é tecnologia, é touch, então a gente tem que andar conforme também os nossos estudantes. Então nós temos plataforma de matemática gamificada, plataforma de redação, né? A gente tem as avaliações que acontecem ali digital no computador, isso é importante porque o resultado sai rápido. Imagina, tio, uma rede do tamanho nossa, Bebe, que é 628 escolas, 320 mil estudantes, 40 mil servidores, então é uma rede muito grande. Né? E a gente tem que acompanhar, tem que monitorar. E a tecnologia é importante para que a gente possa trazer essas informações e esses resultados rápidos. Calcule que nós, na nossa época, o máximo que tinha era um lápis daquele de tabuada. E conforme o cara ia apontando ele, ia sumindo as tabuadas do 9 e a do 8, que era difícil, homem. E hoje a piazada são inteligentes, espertos com essas coisas aradas, né? Eu acho que naquela época você fazia uma consultinha nesses lápis aí, né? Na hora da tabuada. Mas o professor passava recolhendo esses lápis, né? O Beppe colava no disco. Conheço. Já que tu tá falando dessas partes de tecnologia, esses dias o Marcelo aqui da rádio mostrou pra nós um tal de um... Como é que é aquele robô artificial, inteligência artificial? Homem, e como é que a gurizada vai lidar com as inteligências artificiais? Então, tchau, o que a gente fez na educação? A gente tem o Google for Education, que é uma plataforma educacional que ajuda e dá apoio para o professor e para o estudante. Né? A tecnologia ela é importante para a gente dar ferramentas para o professor para fazer um bom planejamento de aula, oferecer para o aluno uma certa autonomia para que ele possa aprender mais matemática, língua portuguesa, todos os componentes curriculares. E a inteligência artificial, de certa forma, hoje a gente já consome no dia a dia. Né? A gente com o nosso smartphone a gente já consome,
Né? A gente tá falando aqui, a turma tá escutando a gente e fica mandando aqueles anúncios de compra, né? Indevido. Toda hora a gente tem essas confusãozinhas, né? Então eles estão se discutindo. Eu achei que era minha mulher que pegava o telefone escondido e ficava assoprando as coisas de creme, maquiagem, coisa. E olha na educação, como que a gente utiliza a inteligência artificial, né? A gente tem uma plataforma nossa plural e tem lá um maestro, que é como se fosse um professor dando orientações para o nosso professor na questão do planejamento de aula. Imagina um professor com 20 turmas, corrigir prova de 20 turmas. Né? Isso tornaria um pouco difícil para fazer tudo no canetão. Então, a própria plataforma dá os resultados das provas, apresenta qual foi o resultado de cada estudante, o João, a Maria, o que aprendeu, o que não aprendeu, dá o resultado das habilidades, dos conteúdos. Então, tudo isso hoje apresenta na plataforma e o professor tem condição de ter isso de forma muito rápida. Né? Outra coisa, as plataformas, por exemplo, de redação. Hoje um aluno faz uma redação e a própria inteligência artificial corrige aquela redação e fala onde que foi um erro ortográfico, um erro de pontuação, de concordância, aonde que ele pode melhorar a produção textual. Na nossa época não tinha isso. Não tinha. Mas então os professores não tem mais aquele diário verde que eles colocavam um pontinho ou F, assim, não? Nada, hoje é tudo online. O tio era puro F ali. Hoje não tem mais o ponto. Lembra aquele diário de classe desse tamanho verdinho que você ia lá, pontinho? Enorme! Não. Aquilo era uma mão Hoje de é obra, tudo na homem. plataforma, hoje tudo é online, tudo sistema. O meu boletim era sempre cheio de amor, tio. De amor? Vermelhinho, Imaginar. cor do coração. Secretário, outra coisa que nós andamos percebendo, aí esse dia até a gente foi convidado para fazer um show e uma palestra numa escola aí, e o pessoal falou assim, a escola hoje se envolve mais com a família do estudante do que antigamente. Por que tem essa preocupação e como é que é isso? Bom, Tchau, o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado a cultura de paz dentro das escolas. Então a gente tem parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, a gente tem os nossos mediadores que passam por uma formação, a gente tem os nossos facilitadores que passou por uma formação do Tribunal de Justiça e dentro do nosso currículo a gente tem a construção de paz. O ano que vem nós vamos colocar sobre violência doméstica. A gente sabe que a violência contra gênero tem aumentado significativamente, os dados estão aí, e a gente vai trabalhar isso no currículo de forma interdisciplinar, até atendendo a base comum curricular, que é uma lei, né, do governo federal, do governo do estado, o estado tem um currículo próprio, e também atendendo uma lei da Maria da Penha, né, onde fala que a gente tem que trabalhar isso na base, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Eles precisam entender quais são os tipos de violência que pode acontecer, e acontecendo esse tipo de violência, como que ele tem que se prevenir. Então isso começa na base, né? Então, além desses pontos, a gente também trabalha com a nossa equipe psicossocial. E essa equipe psicossocial, quando a gente vai rodar um círculo de construção de paz, envolve família, envolve estudantes, envolve os profissionais da educação. Então, essa é uma estratégia importante. A gente também acompanha, a gente tem um mapa de violência, né, que acontece dentro do ambiente escolar, em relação a bullying, cyberbullying, em relação até mesmo questões emocionais, né, questão de ansiedade. Então tem toda uma equipe preparada que dá o suporte para os nossos estudantes e para os nossos profissionais da educação. E tem casos que a gente precisa acionar conselho tutelar, a gente precisa acionar até mesmo a própria delegacia, né, questões de assédio, enfim. Então tudo isso acaba acontecendo dentro da escola e nós precisamos ter uma equipe preparada para quando acontecer, como agir, quais são os protocolos que a gente precisa executar. É muito importante essa questão do bullying aí, né? Tem que ter um tratamento, porque antigamente era diferente. Antigamente um chamava outro de apelido e tal, e às vezes ia ter pego na saída e resolvia daquele jeitão. Mas hoje em dia as coisas mudaram, né, secretário? Mudou. Então tem que ter um acompanhamento ali e cada vez mais orientar a criançada, porque a gente vê que a cabecinha da turma, né, funciona diferente. E eles reproduzem muito do que vem em casa. Então, talvez, secretário, desculpa invadir sua área, mas eu acho que a educação começa em casa. E a turma tem atribuído muito à escola educar, né? Eu acho que o papel do pai e da mãe é super importante. As referências que a gente tem dentro de casa é nosso pai e nossa mãe. Então a educação começa ali. Dentro da escola, as referências são os nossos professores. Sim. Conhecimento, aprendizagem. Então muitas coisas que acontecem no ambiente estão sendo carregadas aí das questões hereditárias, dos comportamentos dentro da própria casa, dentro daquela comunidade onde vive. Então, por isso que é muito importante a gente envolver os pais, as famílias. A gente tem um projeto super legal também, que é a Escola da Família,
que a gente abre as escolas aos finais de semana para realizar oficina de teatro, oficina de artes, oficina de música. A gente tem um programa Educarte, que tem fanfarra, tem aula de violão, tem as parcerias que a gente faz com o município, tem escolas que tem piscina, que a gente faz natação, hidroginástica, tem as aulas de esporte, futsal, vôlei. Então, você faz atividades aos finais de semana, né, onde proporciona ali um bem-estar, né, para o estudante, e também é uma oportunidade de envolver as famílias. As famílias precisam conhecer os professores, precisa conhecer a equipe gestora, precisa conhecer ali como que estão as notas, o desempenho do seu filho. Então, acompanhar a vida do escolar do filho é super importante. O filho fica feliz, né, e os pais sabem exatamente o que está acontecendo ali. Na nossa época, meu pai me matriculou na escola porque tinha a professora de matemática, era muito boa, lembro até de professora Rosa. Né? Então, as referências que os nossos pais utilizavam eram os professores. Sim. Né? Então, essas identidades, essa questão do pertencimento, isso é muito importante para qualquer ambiente escolar. A tua mãe, ela ia querer surar as professoras quando tu fazia Não. bagunça também? Que tinha umas mães loucas A antigamente. minha né? mãe era minha professora, homem. Se lascou, Eu homem. tinha que me comportar, homem, porque senão o castigo era em casa e era na escola também. Homem. Mas é professora também. Detalhe, se chamasse atenção, ligasse, ó, vem aqui na escola, tem uma reunião. Chegasse lá o professor reclamando do meu comportamento, chegava em casa, não era conversa, era taca, era aquelas varinhas, era puxar a orelha. Da mesma levada. Era isso aí. Agora, falando dos professores ainda, né? A turma ainda tá querendo ser professor hoje? Porque a gente vê uma turmaiada, né, mais nova. Antigamente as prof eram quem? As mães da gente, aquelas, né, as comadres mais velhas da comunidade, né, as tiazonas. Hoje não, hoje tivemos umas professorinhas, professor bem novo, né? Então Sim. a turma tá querendo ainda, né, lidar com a educação, né? Sim, nós fizemos um concurso agora para 1.500 vagas. E a gente mudou a forma de fazer o recrutamento, porque a gente sabe que tem um time aí que concurseiro, né? Que estuda e passa qualquer concurso, né? A gente está preocupado em fazer uma contratação de pessoas que realmente gostam de escola, gostam de estar dentro de sala de aula. A gente sabe que não é fácil. Né? Uma coisa é a gente trabalhar no ambiente administrativo, outra coisa é ir para dentro da sala de aula com 35 estudantes do ensino médio. Dele gritando, de piazada. Então você tem que ter uma série pra frente. você tem que ter uma liderança ali, você tem que ter uma prática pedagógica legal. Então nós fizemos uma prova voltado para a prática pedagógica dentro de sala de aula. É claro, a gente vai medir, né, a questão da matemática, a questão da língua portuguesa, os componentes curriculares, mas também se preocupar em relação aos comportamentos. A gente sabe hoje que tanto o ambiente privado quanto o público, a gente se preocupa muito mais com as questões emocionais, a questão do modelo mental, como que a pessoa pensa, como que ela se comporta, e depois a gente olha para as habilidades técnicas. Então a gente fez um modelo de concurso diferente, né? Estamos aí na fase final, tivemos prova prática, né? O professor que passou na fase da prova objetiva, teve a fase da prova discursiva e depois teve uma prova prática, uma aula de 20 minutos, mandava para a banca e a banca avaliava como é que era a prática pedagógica dentro de sala de aula. Então foi um concurso diferente, com certeza nós vamos ter excelentes profissionais, foi um concurso para 1.500 vagas e a gente vai chamar todos agora. Não é concurso que tem cadastro de reserva, não. O governador falou o seguinte, vamos fazer concurso e vamos chamar todo mundo antes do início do ano letivo. Efetiva a turma logo. Efetiva todo mundo, nós temos as vagas. Que bom, então... que bom. Secretário, indo para a reta final da nossa prosa aqui... Mas já? Tu quer ficar mais um pouquinho? Passou rápido. Vamos pedir uma pizza ali. Velho dorme cedo, homem. Rapaz. E choveu hoje, né? Choveu? Tem que botar a meinha, né? Pra não Claro. Passar Vick no peito. Passar Vick no peito. Ô, secretário, nós estamos vendo aí muito desses influenciadores aí das internet falando, olha... Eu, para ganhar dinheiro, eu não preciso de faculdade, porque as escolas públicas não preparam as pessoas para a vida. O que o senhor responde para essa turma aí? Bom, eu tenho conversado com os nossos estudantes. Hoje eu estive na escola Edeli Mantovani, uma escola de 2.088 estudantes. Depois eu estive na escola na Cleufa, que é uma escola cívico-militar, e escolas excelentes. Hoje eu falei com mais de 3.000 estudantes. E eu falo exatamente o seguinte, que... a vida é feita de oportunidades. Em algum momento a gente vai ter que fazer as nossas escolhas. E essas escolhas podem ser para o bem ou pode ser para o mal. As referências que a gente carrega da nossa vida afetiva são os nossos pais. Então a educação começa ali dentro. Quando vai para a escola, a gente vai ter as nossas referências, os nossos professores. Oportunidade vai ter para todos.
O estado de Mato Grosso é um estado pujante, é um estado forte, é um estado de oportunidade, é um estado que vive pleno emprego e a gente precisa de uma mão de obra super qualificada, seja para atender o agronegócio, seja para atender essa cadeia de serviços que é do agronegócio, seja para o comércio, seja para a prestação de serviço, seja para empreender. Tem oportunidade para todos. E essa oportunidade só vai gerar através da educação, do conhecimento. Quanto mais educação eu tiver, quanto mais eu aprender, quanto mais eu aperfeiçoar, me desenvolver, melhor eu vou ter as oportunidades. Quer ver um exemplo? A gente faz um programa de intercâmbio. Todos os anos a gente leva 100 estudantes para a Inglaterra para fazer intercâmbio. E sai daqui de Sinop, sai de todas as regiões do estado de Mato Grosso. Hoje o nosso mercado é um mercado que 75% é exportado para fora. Então boa parte dos negócios acontece num ambiente internacional. E a língua inglesa é a língua que é mais falada no mundo. Então a gente tem um curso hoje para estudantes do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, que é um curso de inglês, e esses melhores estudantes têm a chance de fazer o intercâmbio fora do país. E isso gera uma oportunidade para esses estudantes de negócio aqui dentro, de trabalhar nessas grandes empresas. Outro exemplo, dentro do nosso ensino médio a gente tem um curso técnico profissional. E hoje a gente falava com uma turma de automação industrial, que eles estão de manhã na escola e no contraturno eles estão no Senai, aprendendo curso técnico. E metade dessa turma já é uma turma que está empregada. Então a educação ela tem que ser voltada para gerar um ambiente de oportunidade para essas crianças e para esses jovens. O Estado ele precisa garantir essa sustentabilidade. E essa sustentabilidade econômica ela só vai acontecer via educação. Então eu tenho dito, esses influencers que prometem vida fácil, dinheiro fácil, não existe vida fácil. Não existe dinheiro fácil, o que existe é trabalho duro. Nós somos prova disso, saímos da educação pública, estamos aqui hoje, né, dentro de cada atividade, mas fazendo o melhor, mas não tem vida fácil, tem desafio, né, tem coisas que, né, independente dos problemas, das circunstâncias, a gente está ali lutando. Então, para os estudantes, para os jovens, é da mesma forma. Vida fácil, se alguém pregar isso, sai fora. Se alguém falar que um caminho diferente que não seja a educação, sai fora. O caminho de oportunidades, o caminho para você fazer a escolha do bem, esse caminho é a educação. Muito bem dito, muito bem falado. Muito bem, parabéns pelo trabalho, secretário. Manda um abraço lá para o governador Mauro Mendes, toda a turmaiada, e dizer que a gente sabe do trabalho deles, inclusive com essas escolas militares que o senhor falou aí. Sim. O IBEP aprovam, incentivam, e eu acho que é por aí o caminho. A turma tem que ter disciplina, tem que andar no caminho certo, porque hoje em dia, pra piazada resbalar pro caminho errado, é 2 palitos. É 2 né? palitos. A tendência é ter mais escola militar, secretário? Hoje nós já atendemos 30% dos nossos estudantes. Olha Hoje que são bom. 134 escolas militares e cívico-militar. No ano universo que vem, de 600. 628. E o ano que vem o governador já autorizou nós transformar mais 100 escolas. Que bom. Todo dia eu recebo uma ligação, ou é de um prefeito, ou é de um vereador, ou é de um deputado, ou é de um professor. Acabei de sair agora com as professoras de colíder. E elas vieram com um ofício lá falando assim, Alan, a gente quer transformar a nossa escola para cívico-militar. Então assim, os professores entenderam que essa é uma boa iniciativa, que deu certo, veio para somar e como a gente falou aqui, precisa de disciplina. Lembra das escolas que a gente estudava? Não tinha um momento cívico? Sim. O acolhimento, a gente não tinha que fazer fila, né, do menor para o maior, o professor ficava na frente e levava a gente para a turma, não tinha um líder de turma. Hierarquia, Ordem. Era exatamente como era a escola que a gente estudava lá atrás. Então a escola cívico-militar é exatamente isso, é respeitar o professor, é respeitar as regras, é respeitar o coleguinha, né, ter um líder ali de turma, é respeitar as regras. Não é diferente disso, era como a gente estudava lá atrás deu muito certo. Então está dando certo agora também. Muito bem. Secretário, obrigado pela gentileza, pela atenção, que Deus abençoe nessa nobre missão aí e sucesso, tá bom? Amém, eu que agradeço aqui a oportunidade, que a gente possa ter outras oportunidades, podia ficar aqui a noite toda falando de educação, né? Tem escola de tempo integral, escola técnica, intercâmbio, para falar dos materiais didáticos, das reformas, mas é isso. A gente espera que esse ano aí a gente possa chegar na 5ª melhor educação do Brasil e quem ganha com isso é toda a sociedade mato-grossense, são os nossos jovens e a gente vai estar trabalhando muito lá para garantir uma educação de igualdade a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, querido. Valeu, meu abraço, amigo. tá? Um abraço. E, ó, Valeu. Os pai e a mãe escutando nós ali, o recado ao tio IBEP é que façam parte da vida dos filhos de vocês. Acompanhem os filhos de vocês, porque isso vai fazer toda a diferença na vida deles. Adote o teu filho. É isso aí. Tá bom? Abraço!